eram palavras de pouco uso. Hoje em dia, no advento da internet, podemos começar então? Ok? Gravando? Bom dia, como diz aqui, tem um irmão que vem aqui na frente, né? Bom dia, Senhor Jesus, bom dia, Espírito Santo, bom dia, irmãos, Cidas e Cidos e Cidinhos. Hoje dia 24, não? Boju. Hoje dia 24 de novembro de 2013, estamos estudando o pequeno livreto do Senhor Ciro, também conhecido por Scofield, e hoje nós das duas ressurreições. É o quarto estudo do Scofield lá. Terminamos o estudo dos dois adventos. Antes do estudo dos dois adventos teve o estudo das sete dispensações. E antes do estudo das sete dispensações tivemos judeu, gentio e igreja. Antes, contudo, no entanto, vamos orar? Vamos? Já acordou, Elaine? Está acordado? Eu e o Juarez estamos acordados porque nós tomamos café. O Rafa também, o copo está até ali do lado dele. Café é bom. Paizinho amado, em nome de Jesus, te somos gratos pela tua presença, somos gratos pela tua alegria no nosso coração, somos gratos pelo privilégio de estarmos aqui, pela tua permissão, pela tua vontade, para te adorar, para te louvar, para te bendizer, para aprendermos mais de ti. Por isso te rogamos que o Senhor unja e abra os nossos corações, as nossas mentes, os nossos ouvidos, para que estejamos atentos àquilo que o Senhor tem nos falar, que pode ser algo que nos salve ainda hoje ou durante essa semana. Sabemos do poder da tua palavra, o Evangelho é poderoso, e por isso somos gratos, porque o Senhor tem essa provisão para nós, e porque o Senhor nos ama. Em nome de Jesus, sem quem nada podemos fazer, é que oramos. Amém. Quando se estuda o assunto ressurreição, tem um capítulo que, como diz o Valdemar Leal Lucas, é sine qua non. Que capítulo é esse? Quando a gente estuda, vai na Bíblia para falar, estudar a ressurreição, tem um capítulo de um livro aí do Novo Testamento que ele é sine qua non. Do Novo Testamento. Oi? Primeiro, o Cliff sabe, o Cliff, professor de escola dominical, ele não está querendo falar. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. Bom dia. Amâncio. Tem uma propaganda com o nome dele, né? Amâncio. Você sabe que desde a semana passada que Deus continua te amando. Ele não mudou de opinião, não. Ele não muda de opinião. Nele não há sombra de variação. Nele. Ele não fala isso em Tiago. O nosso humor muda. Tem até pessoas que são bipolares, né? Tem pessoas que você convive que num dia te abraça, no outro dia tá rosnando. Deus não, Deus está sempre de braços abertos. Né? Tem até aquela musiquinha, na mesma casa tem. Né? Ele está sempre de portas e de braços abertos. E viu, senhor Amâncio? Eu te vi nas fotos do evangelismo lá. Soma 111, você viu, né? Hoje nós vamos... Eu acho que vai ser só por hoje, porque é um assunto muito exíguo, né, assim, didaticamente falando, não na sua extensão doutrinária. No Scofield são só 2 folhinhas. A Elaine tem ali. E é um assunto muito básico. É um assunto básico e de suma importância para a nossa fé. Viu, senhor Marcelo, senhor Amâncio, hoje o nosso assunto são as 2 ressurreições. Porque
Bom dia, as garotas. Quando se estuda esse assunto ressurreição, tem um assunto que tem um capítulo, tem uma passagem na Bíblia que é o que os livretos aí de escola dominical chamam de texto áureo, né? Aquele texto mais dourado, é o texto principal, que os irmãos jamais se esqueçam disso. Porque daqui 20 anos, quando outro professor de escola dominical perguntar qual que é o capítulo mais pertinente ao assunto de ressurreição, e todo mundo fala junto assim, 1 Coríntios 15, professor. 1 Coríntios 15, ele fala da importância, da centralidade, ele fala do quão fundamental é para a nossa fé a ressurreição. Porque todo o pesadelo existencial, né? Hebreus, inclusive, fala que Jesus Cristo ele veio para desfazer as obras do diabo e para livrar-nos do temor da morte e daquele que tem o poder de matar, que é Satanás. Eu não sei, eu sou meio atípico, como diz a Lulu, eu não sou padrão para nada. Mas a maioria das pessoas tem muito medo de morrer. As pessoas que não conhecem a Cristo. Se tem alguém que conhece a Cristo e tem medo de morrer, porque ele ainda não entendeu perfeitamente as Escrituras. Mas a morte, para aquele que não conhece a Cristo, é um grande mistério. Eu tenho um tio, por exemplo, isso aconteceu há muitos 200 anos atrás aí, ele estava lá nos seus estertores, ele estava morrendo e tiveram que deitar ele na marra, na cama para ele morrer. Ele não queria morrer de jeito nenhum, ele não queria deitar para receber a morte, porque eu não sei o que vai acontecer do lado de lá. E para quem não tem a luz verdadeira que ilumina todo homem, que é Jesus Cristo, eu falo como Paulo, né? Para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Para nós é lucro. Preciosa para o Senhor são a morte dos seus santos. Nós temos já o futuro garantido, né? Nosso preço já foi pago lá na cruz e nós já recebemos isso pela fé. Mas quem tem aquele seu olho tampado pelas mãozinhas do diabo, né? Que o diabo vem atrás do incrédulo assim, fala, adivinha quem é? Né? Ele põe a mão no olho da pessoa e a pessoa fala assim, não sei isso, e vai continuar não sabendo. Depois lá no inferno eu te falo. Né? Ele cega o entendimento das pessoas para que as pessoas não percebam o poder de Jesus Cristo manifesto no Evangelho, que é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Então a morte é o grande mistério da humanidade. É o grande mistério de todas as civilizações, de todas as culturas, né? Os egípcios, os hindus e por aí vai. Cada um tem a sua teoria. Cada um tem aquilo que ele supõe que possa ser, que porventura aconteça do lado de lá. Alguns até têm bastante convicção errada do que vai acontecer. Que é o caso, por exemplo, daqueles que seguem a doutrina de Kardec, né? Kardec, ele ensinou profundamente e erradamente na mentira a respeito das coisas que acontecem depois da morte. Isso é um engano que leva muitos para um lugar que não é o lugar que Deus gostaria que se fosse. Mas nós temos essa segurança pela fé em cima da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Então, a ressurreição não é pouca coisa. Toda a nossa problemática, para citar o Dadá Maravilha, né? Toda a nossa problemática começou exatamente lá no Éden, por ocasião da desobediência do primeiro casal de morder a fruta que não era para ser mordida. Porque Deus havia dado uma ordem, olha, de todas as árvores do jardim comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia que dela comerdes, com certeza você vai morrer. E infelizmente isso aconteceu, e a morte foi introduzida no DNA humano, foi introduzida na humanidade, e Adão gerou seu filho Sete com tantos anos, e depois disso ele viveu mais tantos anos e
como dizia o outro lá na escolinha, né? Morreu. Sete viveu tantos anos e e com a idade de tantos ele gerou um filho chamado Enos, e depois que ele teve esse filho chamado Enos, ele viveu mais tantos anos e morreu. E por aí vai, lembra desse personagem? Morreu. E vem acontecendo assim, o Enos morreu, o Sete morreu, o Matusalém viveu muito, mas morreu 969. O Noé morreu, o Sem morreu, o Abraão morreu, meu pai um dia vai morrer, eu vou morrer, meus filhos vão morrer, todos nós vamos morrer. E a morte é a desgraça, ela está aí. É a separação de Deus, consequência do ato de desobediência de Adão. Então, alguém que vai na morte e levanta, não é pouca coisa não. Alguém que consegue sozinho. Porque muitas vezes quando você está evangelizando, isso é outra das mentirinhas branquinhas e singelas inocentes de Satanás, né? Que ele coloca nas cabeças das pessoas. Às vezes você está evangelizando, fala, mas ninguém nunca voltou de lá para falar, não. Tem alguém sim que teve lá e voltou para falar. Que é Jesus Cristo. Vocês já ouviram essa? Às vezes você está falando a respeito da vida eterna, do que vai acontecer, e as pessoas dizem, eu não vou acreditar no você não, porque isso eu já ouvi várias vezes no Evangelho. Ninguém voltou de lá para falar o que acontece, não. Então, você está, exatamente esse é o assunto de 1 Coríntios, você está neutralizando o assunto de Coríntios. Sim, mas nós estamos falando aqui principalmente daquela ressurreição. Você está citando o Scofield aí do texto dele de Mateus 27, 52, 53. Na realidade, muitos voltaram. O Lázaro voltou. Esses muitos santos aqui que ressuscitaram, que faz parte da tipologia, né, lá das festas, conforme previsto lá no livro de Levítico, é o primeiro molho movido diante do sumo sacerdote, né, Cristo sendo a primícia. O texto de Mateus 27, 52, 53 citou. Teve lá o rapaz que ao cair sobre os ossos de Eliseu também ressuscitou. Nós lemos agora recentemente, acho que foi no estudo de quinta-feira, o filho da viúva de Naim, né? A Talita, a outra garota lá que o Elias ressuscitou. O Elias ou o Eliseu ressuscitou alguém, agora não me lembro se foi o Elias, se foi o Eliseu, o Pedro também. Então tiveram alguns realmente que voltaram para contar como é que é do lado de lá. Porque eu duvido que o Lázaro, né, fedendo e pulando ou rolando, depois de sair do túmulo, duvido que, mulher curiosa, né? Duvido que as irmãs dele, a Marta e a Maria, não chegavam, e é isso, como é que é? Como é que é do lado de lá? O que aconteceu? O que você viu? É muito provável. Então eles tiveram vários que voltaram do lado de lá e contaram como é que é a situação lá. Mas, como diz o pastor Geraldo, que gosta muito dessa expressão, o único que ressuscitou ek necron, né? Aquele que ressuscitou, que foi tirado para fora dos mortos, para lá nunca mais voltar, o primeiro foi Jesus Cristo. Lázaro morreu, eu até vi uma pregação na internet outro dia, o homem que morreu 2 vezes, o Lázaro, né? Ele morreu, foi ressuscitado, passou um tempo e morreu de novo. Todos esses aí, nós estamos até para fazer um estudo de ressurreição, ele está parado já tem mais de mês. A gente pretende fazer um quadro assim, mostrando todo mundo que já andou ressuscitando por aí, todos esses que foram ressuscitados ao longo da história, eles voltaram a morrer. Jesus Cristo não. Jesus Cristo ressuscitou e está vivo. E nunca mais vai morrer. Ele é... Apocalipse 1, nós estudamos recentemente, agora uns 2 anos atrás, nós estudamos aqui em Apocalipse 1,18. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ele esteve vivo, esteve morto e agora está vivo novamente e eternamente. E esse é o assunto de Coríntios. Porque rolou um boato lá na região
da cidade de Corinto, na cidade de Corinto, nas igrejas da cidade de Corinto, porque a coisa funcionava da seguinte forma: o Senhor Jesus Cristo falou que sobre ele mesmo ele edificaria a igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Se ele faz uma promessa de que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, isso significa que vai haver investida do inferno contra a igreja. Não seja tolo a ponto de pensar que você está de férias aqui. Que você está aqui a passeio, né? Muito pelo contrário, nós já estudamos isso aqui, nós estamos em plena batalha. Nós estamos em plena guerra. O soldado ficar de bobeira na guerra, ele dança. E Paulo, ele ia avançando, conforme o Espírito Santo ia orientando e determinando, e ele ia plantando igrejas. Na sequência vinham os plantadores de joio, né? Vinha a galera do mal que tentava desvirtuar a doutrina e o comportamento que haviam sido colocadas pelo Espírito Santo através de Paulo e os seus ajudantes, Timóteo, Tito, todos aqueles outros, né? Epafrodito e etc., colocado ali naquele lugar. Corinto passou por essa situação. Todas essas igrejas passam por essa situação. Todos nós passamos por essa situação. O ensino é colocado aqui no púlpito, buscando ser fiel no Senhor ao máximo possível dentro daquilo que está exposto coerentemente pelas Escrituras. E é óbvio que durante a semana, Satanás vai trazer os agentes dele para cochichar coisinha aqui no seu ouvido, na segunda-feira, na terça-feira, às vezes até no almoço em família, né, à tarde, né, com familiares que não são incrédulos, que não são crentes, porque Satanás, ele gosta principalmente de usar a familiaridade. Aliás, Jesus Cristo falou que os piores inimigos se levantam dentro da própria família, né? Os irmãos contra irmãos, pais contra os filhos, etc. O Pedro ali pertinho de Jesus, ele mesmo chegou lá com aquele papinho do diabo, né? O mestre, o que é isso? Tem dó de ti mesmo? Vai entrar nessa aí de morrer, você está doido? Fica de boa aí. E Jesus Cristo o repreendeu severamente. Como é que é aquela palavra? É o agora imprecou, né? O repreendeu severamente. E isso com certeza vai acontecer conosco, e acontece. Ontem mesmo, eu nunca vi um passarinho tão rápido. Porque o evangelizar é como jogar sementes. A nossa função é jogar a semente. É jogar a palavra do Senhor no ar. Jogar por aí, vai jogando. Aonde vai cair, eu penso muito isso, por exemplo, ontem quando eu estava pregando lá, e toda vez que a gente está ali perfilado, evangelizando, eu estou orando, o que eu vejo ali tem aquela, ontem tinha o que, o pastor já tinha ali umas 60 pessoas, né? Muita gente. Você viu ali aquela pancada de gente assim ao redor, e eu ali orando e olhando, falando, aqui tem terra boa, aqui tem lugar espinhoso, aqui tem lugar com pedregulho, aqui tem... Porque Deus, ele é fantástico, ele é lindo, ele é maravilhoso. O Carlos Augusto vai dar um beijo na bochecha direita, pode ser a direita, e eu na esquerda. Assim que a gente chegar lá no céu, nós vamos correr e agarrar Jesus. Vou fazer igual eu faço com o seu amante, vou dar aquele beijo na bochecha de Jesus, assim, bem instalado. Porque ele é fantástico, ele trabalha com cada coração, com cada ser humano que está no planeta nesse momento, ele está trabalhando em cada coração individualmente, e sempre no sentido de trazer para a luz, de trazer para a verdade, de trazer para a bênção, de trazer para o melhor. Ele tem o melhor para cada um. E ele sabe que resposta que aquilo que está sendo feito sem palavras ou com palavras ali, que efeito isso vai fazer em cada coração. E ontem os passarinhos, eu nunca vi agir tão rápido. Queria fazer a seguinte pergunta esquisita, né?
Não. Muito estranha. É o seguinte, que você fala um lance assim de dar o beijo na bochecha de Deus, isso De Jesus no Cristo. meu íntimo, né? Rola, né? Porque às vezes você fala assim, quando a gente chegar lá vai ter churrascão, vai ter vinho. Não, isso é no milênio. Não, tá. Aí, mas nisso a gente tá lá com ele, né? Aí eu fico Lá em cima deve ter uma ambrosia, né? Eu fico viajando na maionese assim, será que Deus vai deixar ser assediado? Tipo assim, chegar, dar um abração e aí. É óbvio. Mas ele vai deixar? Não é que vai deixar. Ele anseia por esse dia. O que a gente lê na Bíblia, quando você lê aquela coisa escrita lá, fala que os anjos tampam a cara dele, tampa isso, não sei o quê. Mas lá é outra situação. Aí quando você tiver lá que tem o Deus Pai, Deus Espírito Santo, Deus e Jesus Cristo, né? Aí tipo assim, tô a fim de chegar nele lá, e aí, assim, vai ter outra perspectiva. Eu vou dirigir a pergunta para outra pessoa. Ô Cida, você deixa ele dar beijinho em você, tal, fazer um cafuné? Você deixa? Por que você deixa? Então, nós somos quem? Que noivo é essa que não pode dar uma bitoca no noivo? Não pode ter uma aproximação. E isso é o que Deus mais anseia. É a comunhão. Eu já falei isso aqui 1000 vezes. Não, óbvio que sim. O ser humano é o xodó de Deus. Deus tem um apreço muito grande. Sim. Nada. Sem rugas. É porque a situação que você estava colocando lá dos serafins, né, que tinham 6 ares, ali é um profeta que está representando uma nação em pecado. É outra situação, é outra dispensação. A cabeça de Deus, então, é tipo assim, como eu moro lá na minha casa e tal, eu chego nos aflitos. Ele não deve gostar muito, não, mas... Ele está naquela idade assim, qual é que é a sua, pai? Oi, que é isso? É assim, né? Eu parto do princípio que quando eu estiver lá na glória, em nome de Jesus Cristo, Amém. eu estou a fim de dar um beijo dela. Claro. É o que eu estou falando, você vai beijar de um lado e eu do outro. Eu vou falar assim com o João. João, sai daí que agora é meu. Que o João tinha aquela, né, pra você ver, aquilo ali é o suprassumo do desejo de Deus. O João ficava, deitado no peito de Jesus, não queria, igual ontem eu visitei o Filipim, mas eu fiquei no grude com ele o tempo inteiro. Se tentar tirar ele do meu colo, ele grita, ele não desgarra de mim não, porque já tinha mais de uma semana já não se via, e ele tem muito apego comigo e eu com ele. E a gente vai ver as galinhas, e vai ver os cavalos, e vai ver os cachorros. Eu sou muito interativo, eu sou meio moleque, né? A minha sogra achou mó barato, eu sentado lá no passeio, no chão, as pessoas passando, olhando. Eu lá, em frente a um galinheiro com ele, sentado no chão, comprei pão, fiquei jogando pão para as galinhas, brincando com as galinhas. E ele gosta disso, criança gosta, acho que é isso que fez com que eu conquistasse o coração dele, é a interatividade. A criança gosta de interatividade, você fazer careta, esse trem. Sim. Não, mas tudo isso vai ser iluminado com um novo entendimento, porque essa questão de cultura realmente é muito séria e relativa. Né? Tem povos lá. A Márcia mesmo, ela teve convívio com isso. Né? Você vê que quando ela vem aqui na frente, aqui olha no oi dela. Né? Ela teve em culturas, ela me falou porque que ela teve em outras culturas, acho que na África, em que as pessoas conversam assim com a cabeça olhando para o chão, porque eles têm uma noção de relativismo social muito grande, tipo, se você é uma autoridade, eu não tenho, ou é alguém que está em eminência de alguma forma, eu não tenho o direito de te olhar, não. E isso a incomodava. Porque a pessoa se coloca, né, as pessoas que ela conviveu lá, se colocavam numa posição de inferioridade. Eu sou só uma pessoa pobre aqui do povo, com a cor diferente da sua, eu não posso olhar para você.
Isso é muito relativo. Na Índia é outra história, na China, nas culturas americanas, mas isso tudo vai... O outro grande barato lá da eternidade vai ser de todas as tribos, línguas e raças, né? Como canta o outro lá, né? De todas as tribos, línguas e raças, todos irão. Já pensou que barato? O Cliff já experimentou isso, às vezes a gente vê só nos filminhos, porque eu nunca tive lá nas conferências, mas deve ser o maior barato, sueco, finlandês, norte-americano, brasileiro com pandeiro na mão, aquela galera lá, quando reúne a turma do mundo inteiro nas conferências, deve ser o maior barato. Ali você já está tendo uma antevisão de como é que vai ser no céu. E lá não somente é uma questão de culturas muito diferentes, representadas, formando um mesmo corpo, isso é muito doido, uma mesma unidade pelo Espírito em Cristo, mas não é só de todos os lugares do mundo, não, de vários séculos diferentes. Pensou gente que raciocinava e vivia e pensava de um jeito, lá no Oriente do século I, e outro lá do Ocidente do século I. Misturado com um do século XV, com um esquimó do século XVIII, com um africano do século XV, com um brasileiro do século XXI, que é essa safadeza toda que a gente tem na cara, né? Então vai ser uma coisa assim, vai ser uma experiência, eu fico ansioso que chega logo. Eu gosto muito de convívio social, de interatividade. Eu gosto de festa, eu gosto de reuniões, eu gosto de igreja, eu gosto de estar com a minha turma lá, minha meninada no restaurante, todo mundo rindo, batendo foto e falando de tudo. Isso é muito gostoso. E lá no céu isso vai ser ampliado ao máximo. Além de ter a centralidade da pessoa de Jesus Cristo lá, porque ele é o astro principal, né, do evento, e nós do ladinho. E ali, isso aí, Brabrá é o Abraão, que eu já estou chamando o Juarez de Juju, né? O Juarez é o Juju. Ele é meu mano, eu posso, né? Eu chamo meu irmão de Beto, meu irmão me chama de Magrelo, então já vai, né? A gente é irmão mesmo, não é? Pode chamar de Juju. E já pensou você papeando com Abraão, com Davi, aquela galera toda, de tudo quanto é época, de tudo quanto é país, esse é o grande propósito de Deus para o homem, é ter comunhão com o homem. É o João ali encostadinho no peito dele, ele. Eu penso que um dos momentos mais aprazíveis para o Senhor, que é uma passagem que eu gosto muito, que foi a passagem através da qual eu nasci de novo, que é aquela passagem de Lucas, onde o Senhor está com 2 discípulos a caminho de Emaús. O prazer dele, máximo, ficar aí explicando a Bíblia. Pensou? Ele ali conversando, os 2 andando, os pés empoeirando, que não era asfaltado naquela época, e o Cleófas e o outro que não é citado o nome ali papeando, e ele ali ressurreto, né? A caminho daquele corpo que ele é apresentado em Apocalipse 1, né? 40 dias depois. E agora com toda a liberdade para poder ter acesso àqueles aos quais ele comprou. Tem uma passagem, acho que é em Isaías 53, que fala que a grande motivação de Jesus Cristo, e o capítulo 53 de Isaías, é um capítulo negro, é um capítulo pesado, é um capítulo que fala dos sofrimentos do Messias, é um capítulo que fala de tudo aquilo que ele teve que suportar, né? Humilhado, homem de dores, mas a grande motivação para ele ter se submetido a tudo que ele passou, e não é só físico não, espiritualmente também, a separação do Pai. Está no versículo 11, ó, Isaías 53, 11, só para concluir o raciocínio. Ele verá o fruto penoso, o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ou seja,
o desejo de Jesus Cristo de ganhar um beijo do Carlos Augusto foi tanto que ele foi para a cruz. O desejo da aproximação, o desejo da restauração daquela comunhão que ele tinha com Adão antes que Adão fizesse aquela besteira que ele fez. É um retorno, a palavra redenção é exatamente isso, é trazer de volta. Isso faz parte lá da soteriologia. E a grande motivação dele é ele ter visto o fruto do seu penoso trabalho. Não, vale a pena, eu vou passar um aperreio muito grande, mas só de saber que um dia o Marcelo, né, batendo nos microfones celestiais, né, o Augusto, o Juju, todos nós lá, a Cida. Cadê a Elaine? Eu ia falar, até a Elaine, que eu gosto de zoar a Elaine, foi o que o motivou. Eu acho que Tá ligado. Ligado? Tá. Tô dando pra escutar. Fez um toque-toque. É porque eu achei interessante essa colocação a respeito de Jesus Cristo ressurreto e de fato, como está escrito, apareceu aos rapazes lá em direção a Emaús, as pessoas de formas, em certas partes diz que de modo diferente, né, uma fisionomia diferente, que as pessoas não reconheceram na hora. Aí os olhos foram abertos e viram e tal. E é interessante porque eu estava ali lembrando daquela passagem que fala a respeito dos 40 dias pós-ressurreição. Lá de Atos 1. De Atos 1. E fala que ele comeu e bebeu com eles. Eu não fala que atravessou parede, mas isso a gente fala tanto aqui, até na antiga comunidade se falava a respeito. Não, porque quando ele se apresenta aos discípulos, as portas estavam fechadas, né? Então subentende-se isso. E isso já vem, eu estou lembrando aqui, lá das antigas. Né? E eu gosto desse tipo de coisa, mas a colocação que eu estou querendo fazer é a seguinte... Porque ele ainda não tinha sido elevado às alturas. A Assunção não. A Assunção foi no 40º dia post-mortem. Aliás, eu confundo Assunção com Ascensão. Eu faço uma confusãozinha, mas tudo bem. É Assunção, né? É Ascensão. É a mesma coisa. Quando ele saiu, foi levando embora. Ele foi lá para os céus e pá. E as nuvens o encobriram. Varões galileus, porque estás olhando. Porque estás olhando. Mas uma curiosidade, né? Porque enquanto ele estava ainda para ser elevado às alturas, ele ainda estava num período ainda incompleto, vamos dizer assim. Não, ele já estava glorificado. Porque a impressão que dá é que a gente hoje vê muito essa coisa, a gente se fala muito a respeito do Espírito Santo, que Jesus está lá sentado agora, fisicamente, espiritualmente, e o seu Espírito é que atua, segundo a vontade dele. É o Espírito Santo, né? Que também é chamado o Espírito de Cristo. E com relação a esse, quer dizer que Jesus Cristo, se fosse para vir, se ele está lá sentado e quisesse vir pessoalmente e atravessar a parede, ele não teria condição hoje por causa do corpo físico. Não, ele teria condição sim. Porque ele fez isso depois da morte e ressurreição dele. Você está entendendo a colocação? Mais ou menos. Porque ele ficou em 40 dias. Suas perguntas são muito longas, eu fico tentando sintetizar. Porque foram 40 dias, comendo, bebendo e atravessando a parede. Ele morreu, ele ressuscitou, e quando ele ressuscitou, ele já ressuscitou com o corpo final dele. O corpo glorificado. O mesmo corpo que nós teremos por ocasião do arrebatamento. Todos aqueles que já morreram em Cristo vão ser ressuscitados e já vão receber esse corpo semelhante ao dele. E nós, os vivos, vamos sermos revestidos de imortalidade, como consequência também de recebermos esse corpo glorificado semelhante ao dele. Mas após a sua morte e ressurreição, assim que ele saiu do túmulo, e tinha lá até uma garota lá, não sei se era Madalena,
ela foi até para tocar em Jesus, falou, não me toca porque eu ainda não subi ao Pai. Mas assim que ele subiu ao Pai, que ele acabou de consumar a consumação da obra consumada, né? Que ali ele estava apresentando o sacrifício, isso oficialmente ao Pai, no templo celestial, do qual o templo terreno é só uma imagem. Aí sim a coisa se oficializou. Aí ele recebeu o corpo glorificado dele. Isso no dia que ele ressuscitou. E esse corpo é o corpo que ele vai ter para toda a eternidade. E que nós teremos um igual. Então, se ele está sentado à destra de Deus, ele está retido pelos céus até o momento oportuno que Deus Pai vai decidir que momento é que ele deve sair de lá e vir aqui, para aparecer para Israel no final, e as nações no final da tribulação. Aliás, 7 anos antes ele vem aqui nos buscar. Cristo vem me buscar, lá, 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 para o sangue. Lembra? Isso é da sua época. Né? Quando a Elaine não está aqui, você é suplente. Hein? Quando a Elaine não está aqui, você é suplente. Né? Mas ele agora já tem o seu corpo final. Se ele tiver que aparecer para Paulo lá na prisão, por exemplo, como ele o fez, ele deixou de estar lá no céu, à direita de Deus, por aqueles momentos. Tem uma passagem em Atos, em que ele vai até a prisão aonde Paulo está. E se assenta ao lado dele e bate um papo com ele. E você crê que ele foi lá e falou assim com o carcereiro, faz favor, abre as portas aí da prisão, porque eu sou um morto ressurreto e gostaria de visitar o prisioneiro incomunicável na prisão marmetina. Não, ele saiu lá do céu, atravessou o que tinha que atravessar e foi lá bater um papo com Paulo e voltou lá para a direita de Deus. Ele não tem 2 Jesus, 2 corpos, um espiritual e um físico, né? É um Jesus só, com um corpo único e físico, aquele mesmo que foi gerado no ventre de Maria, que viveu 30 e alguns anos, que morreu, não sofreu corrupção, que foi levantado pelo poder de Deus e que está sentado à direita de Deus nesse momento. E nós estamos esperando ele vir aqui nos buscar. E aí a gente vai ter um igualzinho dele. Entendeu? Só para você não fazer confusão com essas coisas. Eu não sei se a pergunta vai ser muito pesada, mas vou fazer. Pesado? Quanto pesa um elefante? É o seguinte, Jesus está lá direito de Deus, certo? Sim, nesse momento é o que a palavra fala que está acontecendo. Então, quando eu leio na Bíblia assim, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Sim. Tá. A palavra de Deus fala assim, quando você estiver reunido 2 ou 3 em meu nome, eu estou lá. Como ele pode estar lá se ele está lá? Ele está lá, ele está aqui, nesse momento, representado por aquele que ele enviou, conforme está ensinado em João 16, exatamente. Mas na verdade ele está lá. Não. A pessoa de Jesus Cristo está sentada à direita de Deus. Ele está me dentro de lá. Sim, ele, por ser Deus, ele contempla todas as coisas. Ele sabe quantas hemácias estão passando no seu sistema circulatório nesse momento. Sim, mas ele está aqui entre nós, representado por aquele que ele enviou, que é o Espírito Santo, que também é Deus. Quando a gente fala Jesus, você está enxergando Deus? Quando eu estiver lá, eu vou enxergar Jesus e vou enxergar Deus separado, ou vou ver uma pessoa só? Eu, particularmente, creio como Clésio, nós vamos ver uma pessoa só. A pessoa de Jesus Cristo. Agora, tem, por outro lado, por nós estarmos em outra realidade, com corpos glorificados, pode ser que nós tenhamos o discernimento de perceber as coisas de uma forma diferenciada. Porque quando nós estudamos Apocalipse lá, os seres que habitam o céu, eles discerniam alguém assentado no trono, um cordeiro como que morto se aproximando dessa pessoa, e o Espírito Santo, na linguagem simbólica das Escrituras, apresentado como 7 chamas diante do trono. Então, eu particularmente creio que nós vamos discernir o mundo espiritual como ele é. Mas na presente condição, antes da glorificação do nosso corpo,
só seria possível ver a pessoa de Jesus Cristo, porque ele é o único que se materializou, que tabernaculou, que encarnou. Mas quando Deus quer abrir o entendimento, a percepção visual de alguém, como foi o caso do Eliseu com Geazi, o Eliseu cria que existiam anjos ali ao redor para proteger ele. Ele não estava preocupado com os exércitos dos sírios. Ele não via isso, mas ele tinha essa convicção pela fé, por causa do que Deus havia falado com ele. Como o tutelado dele lá, o aprendiz dele, ficou apavorado, ele fez uma oração pedindo que Deus abrisse os olhos dele para ele ver a realidade espiritual. Aí ele viu os anjos. Nesse momento tem muita entidade espiritual, tanto a nosso favor contra nós aqui nesse momento. Isso é óbvio. Nós começamos hoje esse assunto assim, a respeito da perseguição e da oposição do inferno. Nós estamos full-timecamente cercados pelo mundo espiritual, mas que a gente não vê. Mas nós cremos pela palavra. Se Deus, por algum motivo, quiser abrir os nossos olhos, a gente percebe isso. Mas lá no céu, como nós vamos estar vivendo uma realidade espiritual, desfrutando da totalidade da obra consumada, ainda que Deus seja espírito, e portanto não visível para nós nessa condição atual, ele o será por causa da nossa nova condição glorificada. Então eu creio que nós vamos ver Deus Pai, nós vamos ver Deus Filho, esse com corpo físico, e nós vamos ver o Espírito Santo também. Isso é o que eu creio. E vamos ver os anjos. Senão o céu ia ser um lugar muito vazio, só nós e Jesus. Cadê a anjaiada? Cadê a querubinzaiada? A serafinzaiada? Tipo assim, eu vou lá andando lá no céu e tal, aí eu vou trombar em Deus, vou trombar em Jesus e vou trombar em Espírito Santo. É isso? Se você for mal educado, sim. Não, trombar eu vai dar uma... Tipo isso, não? Você quer dar a paz do Senhor para o Espírito Santo, você dá, não tem problema. Aperta a mão dele. A paz do Senhor aí. Ou não, ele ali gosta de falar bom dia, Espírito Santo. Ele crê que o Espírito Santo está presente aqui e está. Lá você vai poder apertar a mão mesmo, literalmente. Falei, bom dia, Espírito Santo. Só eu queria reforçar uma coisa que você no início falou algo e depois deu a entender que você estava falando uma coisa diferente. Sim. Não, eu expus duas posições que existem. E no final você falou que é exatamente o que eu creio que nós cremos. No final você falou que eu creio nisso e isso é o que nós cremos. Você falou que você e Clécio pensam que veria só uma pessoa. E depois você falou que não, que quando nós tivermos um corpo incorruptível nós vamos ver as 3 pessoas. E eu creio nisso. É bíblico? Não, é porque eu estava falando aqui a respeito de realidade espiritual e realidade física. Corpo físico, lá você só vai ver um. Jesus Cristo. Mas tem as 3 pessoas. Sim. São um independente, apesar de ser um Deus, são 3 pessoas diferentes. O Pai, tem inúmeros versículos, no Velho e no Novo Testamento, falando sobre a destra de Deus. Sim. Quem está sentado à destra de Deus? Então, tem 2 pessoas. E fala daquele que veio aqui com um propósito. No Velho Testamento ele vinha, como Davi falou, e voltava, e tem a promessa de João 16, que Jesus disse, eu não vou deixar vocês órfãos, vou mandar o Consolador. Ele até falou das 2 realidades espirituais, no mesmo versículo, falou, ele está convosco e estará em vós. Exatamente, então as 3 pessoas, então, com um corpo incorruptível, lá na presença de Deus, nós vamos ver as 3 pessoas, que é Deus. Deus, 3 em 1, não é Deus. O Pai, o Filho à destra e o Espírito Santo. Agora, com relação à pergunta do Carlos Augusto, falando que quando nós estamos presentes, 2 ou 3, eu estarei presente, isto é a presença de Deus. Jesus é Deus. Sim. Deus presente. Ele está presente conosco naquele momento. O Espírito Santo, nós fomos selados pelo Espírito Santo, e quando nós estamos 2, 3 reunidos, Deus também está ali, a presença de Deus ali não quer significar que Jesus saiu de lá e veio aqui. Ele está lá, corpo físico. Mas ele ao mesmo tempo está conectado conosco no meio do Espírito Santo, que é a terceira pessoa, que é Deus. Deus presente. O representando. Exatamente. Nessa presença e expressão, o Espírito Santo especificamente o representa. Exatamente. Então,
Quer falar, eu vou enviar o outro. Exatamente, a terceira. Eu sou o primeiro paráclito e eu vou enviar o segundo paráclito. Apesar de que individualmente nós fomos selados pelo Espírito Santo e ele está presente em nós 24 horas por dia, também tem a questão... Para o resto da eternidade? E tem o outro lado que quando estamos 2, 3 juntos, o Senhor está conosco. É mesmo que o versículo me fala que em Gálatas 2:20 que não mais eu vivo, mas Jesus vive em mim. E esse é um grande mistério. Colossenses 1:27. Entendeu? Então Jesus vive em mim. Como Jesus vive em mim? Através da terceira pessoa. Através do Espírito Santo, que o representa. Porque Jesus é Deus. É Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas em mim. Quando o rapaz da dengue bate lá na porta, a prefeitura está batendo na minha porta. Ele tem um crachá da prefeitura. Ele representa a prefeitura. Será que... Agora eu vou jogar pimenta. E ele já veio com um pesado, agora você vem com a pimenta. Agora eu vou jogar uma pimenta. Pode-se concluir, então, que havia alguém acima de Satanás? Porque é uma questão... Não. Eu falo com relação a... Seres criados? Seres criados. Porque se o Espírito Santo... Se a gente for fazer uma retrospectiva, Jesus Cristo foi batizado e recebeu o Espírito Santo para poder realizar as coisas de acordo com a vontade do Deus Altíssimo. Vamos colocar assim, depois a gente clareia, né? Então aí tá, ele está dependente, literalmente dependente do Espírito Santo, como que é homens um judeus ser criado com poder tal para fazer e acontecer. Se a gente for mais atrás, Satanás foi criado e foi-lhe dado todas as coisas e parará pororô, e aí ele teve aquela questão, não, eu sou o cara e eu quero estar e parará pororô e tal. Porque no que vai decorrendo, a impressão que dá então é que se o Espírito Santo não fosse com Deus, ou com Jesus Cristo no seu batismo, o que seria de nós? Aí talvez então Jesus teria que vir agir por si. Você está entendendo? Não. Não. Ele sempre foi plenamente habitado pelo Espírito Santo. Bom, aí vai ter que ter uma explicação mais detalhada. Porque se ele ficou, evidente que ele ficou, aquele período da infância, ficou oculto, porque ele não podia se manifestar, porque não era o momento. Legalmente. E nem era para se mostrar, esse cara aí que é o rei. Aí a partir... Bom... Não, mas fato, ele sempre foi cheio e habitado do Espírito Santo desde o ventre da mãe dele, porque tem versículos que falam isso. Essa questão aí do batismo que você está citando, aquilo ali faz parte de um outro aspecto, aquilo ali faz parte do aspecto credenciamento. Credenciamento para o ministério. Inclusive nessa situação as 3 pessoas da Trindade se manifestam, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, sai das águas e simultaneamente uma voz do céu, que é a voz do Deus Pai, fala: esse é meu Filho amado em quem me comprazo, portanto dando um testemunho a favor daquele que vai iniciar o seu ministério. E a outra pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, na forma visível corpórea de uma pomba, repousa sobre ele, também dando testemunho a favor do ministério que ia se iniciar, ou seja, o testemunho de 2 testemunhas validando um ministério prestes a ser iniciado. Ali não queria dizer que ele estava sendo enchido, ou qualificado, ou batizado. É só um testemunho público. Eu quero saber onde é que está Satanás nisso, porque Satanás era o que era o maior. Tinha uma posição maior. Não, mas Satanás é uma criatura, nós estamos falando de Deus. Não, do Espírito. O Espírito é o quê? Não, o Espírito Santo é Deus. O que é criatura? Não, o que eu estou entendendo que ele está falando é que o Espírito Santo é uma criatura de Deus. Não. Bom, não é de maneira nenhuma.
Mas de qualquer O Espírito jeito, Santo se o é tanto Espírito Deus Santo- quanto Jesus Cristo e quanto o Pai. Sempre foram e sempre serão. Então, o Espírito Santo poderia se rebelar contra o próprio Deus, não. como Satanás fez? É isso que é a grande questão. Não há condição. É de- é- Se você é um anjo criado, a sua rebelião no coração dele. Sim. Então, acima de Lúcifer, a questão de rebelião não existe. Se existia, a palavra não revelou. Acima de Lúcifer só existia Deus nas suas três pessoas. E se existisse alguém entre ele e Deus, lá na fala dele de Isaías, ele diria assim: eu vou lá no noroeste derrubar o assessor fulano para depois ir lá em Deus. Ou seja, acima dele só existia Deus nas suas três pessoas, coiguais, Pai, Filho e Espírito Santo. Não, é uma pessoa mesmo. É uma pessoa tanto quanto eu ou você, dotado de vontade, dotado de intelecto, dotado de sentimentos, porque nós já estudamos isso aqui, o que caracteriza uma pessoa é o fato dela ter intelecto, emoções e vontade. E ele tem intelecto, ele tem capacidade de pensar e de decidir e emoções. Inclusive ele sente ciúme. Então ele tem emoções. E aí é outra história. Aí nós estamos falando de criatura. Que por enquanto nós estamos falando de Deus. Nós já estudamos em satanologia. Lúcifer, ele é uma criatura de Deus, como todos os anjos, só que na hierarquia dos anjos, ele era uma posição hierárquica bem elevada. Ele era o responsável pela adoração diante de Deus. Então ele tinha uma autoridade maior, mas ele não tirava a condição dele de criatura de Deus. É tanto que ele é o maior enganado de todos os enganados, porque ele tenta ainda se convencer que ele vai conseguir vitória sobre Deus. E ele vai tentar até o fim. Depois de 1000 anos no abismo, vai soltar ele lá no final do milênio, ele vai fazer uma tentativa. Ele é brasileiro, ele não desiste nunca. Ele sabe que Deus é brasileiro, acho que Satanás é brasileiro. Mas viu, irmão, não confunda. O Espírito Santo é uma pessoa. E ele é Deus. Tão Deus quanto o Pai e o Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Ele é digno de adoração também. E os três recebem essa adoração. Ele não é criado. E é impossível quando você estuda na teontologia, né, que é um dos ramos da teologia sistemática, quando você estuda o caráter de Deus, né, e tudo que você estuda a respeito do caráter de Deus, ele também está fazendo esse estudo, né, Rafioles? A santidade, a justiça, cada um dos aspectos e dos atributos e do caráter de Deus se aplicam igualmente às três pessoas. Então, se é impossível que Deus minta, a palavra fala isso em vários lugares, é impossível que Jesus Cristo minta e é impossível que o Espírito Santo minta. Se é impossível que Deus peque, é impossível que Jesus Cristo peque, é impossível que o Espírito Santo peque. Eles são iguais. Você sabe o que acontece? Tem hora que vem impressão. Você vai muito pela impressão, né? Tem que tomar cuidado. Porque se não fosse então aqueles outros que falam que é uma energia de Deus... Não, mas isso é péssimo, né? Isso é aqueles idiotas dos testemunhos de Jeová que falam isso. Não, pois é, porque não é só esse ponto. Porque tem, além desse, tem outros que também que fazem cair por terra. Mas esses são hereges. Mas se fosse só essa questão, no caso da energia, aí nós teríamos uma... É porque o testemunho de Jeová, ele tem uma visão muito... É aquela história lá de 1 Coríntios, até li essa semana na internet. O problema de se estudar as Escrituras sem ser nascido de novo é que se chega a conclusões erradas. Porque você não tem a presença do escritor em você. Então, para se entender as Escrituras, tem que ser nascido de novo. O Espírito Santo, ele ilumina para ensino a mente de Cristo. Os incrédulos, ele ilumina para convicção.
de pecado, de juízo e da justiça, que é o primeiro passo. Aí uma vez que você se deixa convencer pelo Espírito Santo do pecado, do juízo e da justiça e nasce de novo, aí ele passa a te ensinar, a te educar, a te repreender e a te corrigir. Aí sim você tem condições de entender as Escrituras da forma como ele quis dizer. Agora, se você for pegar ensino de pessoas que estudam as Escrituras sem terem o Espírito Santo, você está se expondo a doutrinas de demônios, a doutrinas heréticas, a doutrinas equivocadas, porque elas são fruto de um raciocínio humano ensino da Bíblia, não da Bíblia ensinada pelo Espírito Santo. Vai explodir não, né? Pensei que tinha que sair correndo aqui, né? Agora, com relação a... Mas, ó, não entra, né, de ouvir testemunho de Jeová não, que é frio, hein? Não, eu estou só fazendo comparações para que... Eles não creem que Jesus Cristo é Deus e nem que o Espírito Santo é Deus. Eu não vou entrar nessa questão, porque eu sei. Eu já fui, inclusive, já frequentei na minha época. Eu sei. Não vou entrar nessa. Agora, com relação à sua colocação das impressões, todos aqui colocam impressões. Porque fica meio... Às vezes meio estranho, parece que eu coloco as coisas assim de uma forma, não é, eu coloco como impressão, porque eu acho que todo mundo coloca como impressão. O próprio Carlos Augusto, quando fez a sua colocação, ele fez são impressões que ele tem. Eu não sei porque eu sou meio de uma... Bom, eu não... Sim. Mas vamos encerrar para a gente começar nossos 20 minutos de intervalo? Vamos orar? Não, eu cheguei 9 horas, eu estou dentro do horário. Amém? Vamos orar? Paizinho querido e amado, nós te bendizemos porque o Senhor está aqui conosco, porque o Senhor nos ensina, nos educa, nos repreende, nos corrige através da tua palavra. E quão bom e agradável é que estejam unidos aqueles que te conhecem, que estejam unidos os irmãos. Muito obrigado pelo espaço que o Senhor nos dá de estudar a palavra, de fazer perguntas, de colocar impressões e ansiedades e desejos, porque isso é saudável, que nós tenhamos sede daquilo que o Senhor tem revelado para nós, e porque dependemos totalmente de Ti, do Teu ensino, é que nos colocamos aos Teus pés no restante desse culto, e que rogamos a Tua direção e a Tua unção. Muito obrigado pela Tua presença na nossa vida, muito obrigado pela obra consumada, em nome de Jesus. Amém.